Pessoal, agora nós vamos mostrar como que faz um dos testes mais importantes durante a confecção da silagem. Como a gente afere a quebra dos grãos. A gente tem que fazer isso por quê? Porque a gente sabe que quando o grão não é quebrado durante o processo de silagem, ele não vai ser mais quebrado, independente de quanto tempo essa silagem fica fechada. Então a gente vai ensinar de uma forma muito fácil como qualquer produtor pode fazer isso na fazenda. Durante o processo de ensilagem, o produtor deve coletar amostras durante todo o processo de ensilagem para aferir se a máquina não perdeu nenhuma regulagem. Então deve ser feito quanto mais vezes durante o dia, melhor para aferir como está a quebra dos grãos. Então nós coletamos uma amostra da silagem sendo feita e eu vou colocar 2 mãozadas dentro do balde. Não existe um parâmetro de peso, nada, porque uma amostra é uma análise visual. Eu não recomendo colocar muita amostra, principalmente se a silagem tiver muito grãos, porque senão a gente vai ter muito trabalho depois. Então a gente pega 2 mãozadas e coloca dentro do balde. E depois a gente vai colocar água. Depois que a gente encheu praticamente o balde todo com água, a gente deve mexer a amostra algumas vezes. O que vai acontecer aqui? Por que a gente joga a silagem na água? As partículas mais leves, que são as fibras, elas irão boiar e os grãos mais pesados irão para o fundo do balde. Então a gente mexe devagar, não precisa ser muito rápido para o grão decantar, ou seja, ir para baixo e as fibras ficarem na superfície. Depois que a gente espera um tempo, a gente vai derrubar essa água e deixando a fibra ir embora, porque o objetivo aqui é só averiguar se os grãos estão quebrados ou não. E depois, se sobrar ainda muita fibra no balde, você pode repetir esse processo de colocar um pouco mais de água para separar a fibra do grão. Então depois a gente esperar alguns minutos, a gente vai despejar essa água, mas tomando cuidado para que não tenha grãos saindo na água. Quando sobra algum pouco de fibra dentro do balde, a gente tem que repetir o processo colocando água, fazer aquele mesmo processo do início até sobrar somente grãos lá no fundo. Como tinha sobrado só as fibras mais finas, eu coloquei água de novo para sobrar somente os grãos lá no fundo. Depois que a gente tirou toda a água e ajudou com a mão para tirar as fibras mais finas, a gente pode ver que dentro do balde sobrou poucos pedaços de fibra, mas o que a gente tem o maior conteúdo lá dentro são só os grãos. Aí depois agora a gente vai retirar do balde e vai quantificar. Se a fazenda tiver uma balança de precisão, pode ser no peso. Se a fazenda não tiver uma balança, pode ser no visual a porcentagem de grãos inteiro versus os grãos quebrados. Nós viramos o que tinha ficado no balde, então só a parte dos grãos. É preferível ser sempre numa superfície mais escura para a gente conseguir evidenciar melhor os grãos. Então o que a gente vai fazer agora? Como eu disse, se a fazenda tiver uma balança de precisão, pode ser feita na forma pesada. Se a fazenda não tiver isso, pode ser numa forma visual. Então o que nós queremos evidenciar aqui? Grãos quebrados e grãos inteiros. Temos que lembrar que para a vaca digerir isso, o grão tem que estar quebrado em 4 partes. Menos que 4 partes, então grãos machucados que não estejam quebrados no mínimo em 4 partes, isso não vai ser aproveitado pela vaca. Então a gente agora vai separar se a gente encontrar algum grão inteiro ou não. Então depois que a gente separou os grãos inteiros ou machucados em menos de 4 partes, a gente vai fazer, como que eu falei, de 2 formas, ou pesando uma balança de precisão ou na avaliação visual. Uma dica que a gente dá depois de separar é fazer com uma forma que você consiga enxergar
um grau de percentagem de quantos porcentos dos grãos estão inteiros perante os quebrados. Uma meta que toda fazenda deve buscar na sua silagem é que a gente tenha menos que 5% de grãos inteiros. Então aqui uma dica que a gente faz, ou por montinhos, ou a gente separou aqui um quadrado, que seria praticamente 100%, e uma linha de grão inteiros. Então aqui fica muito evidente, essa silagem está muito bem processada, com muitos grãos, e fica evidente que a gente não tem nem 5% de grãos inteiros. Isso significa que a gente não precisa fazer nenhum ajuste no cracker da máquina. Então, se você evidenciar a presença de muitos grãos inteiros na sua silagem, você deve conversar com o seu operador que está mexendo com a máquina para regular o cracker, ou seja, o aparelho responsável por quebrar os grãos. E se for uma ensiladeira de uma linha ou duas linhas que não tem o cracker, você deve diminuir o tamanho de partícula para tentar buscar a quebra mais recente dos grãos. Como essa fazenda possui uma balança de precisão, a gente vai fazer um tira-teima se o nosso visual estava correto ou não. A gente conseguiu pesar. Então eu pesei os grãos inteiros e deu 5 gramas de grãos inteiros. E agora nós vamos pesar os grãos quebrados. Pesamos os grãos que estavam quebrados e agora é fazer só uma regra básica, que é dividir o peso dos grãos inteiros pelo peso dos grãos quebrados. E a gente vai saber a porcentagem que deu de grãos quebrados em relação aos inteiros. Então a gente tinha dado 5 gramas e agora 89, vai dar próximo de 6%. Então a meta é 5%, e para a filmagem a gente foi bem criterioso na avaliação dos grãos inteiros, para vocês verem como tem que ser. Então assim, a quebra dos grãos nessa fazenda está sendo bem eficiente. Então esse é um processo muito importante que todo produtor deve fazer na sua fazenda, e como eu falei lá no começo, deve ser feita durante todo o processo de ensilagem. Por quê? Com o avançar da matéria seca, com o aumento da matéria seca, os grãos mudam de grau de dureza, então a regulagem da máquina deve ser alterada. Por isso que deve ser feito isso quanto mais vezes possível durante o seu tempo de colheita.